Muito bem, vamos dar continuidade então, ainda vamos fechar o nosso tema hoje, o perigo de não tratarmos as feridas. Nós fechamos, falamos domingo passado, na parte da manhã, domingo passado de manhã à noite, esse domingo agora na parte pela manhã, e agora vamos fechar então esse tema, o perigo de não tratarmos as feridas. Nós vamos estar trabalhando agora o capítulo 12, do verso 1 ao verso 7. E a gente dá uma panorâmica assim em cima aqui, a partir do verso 19, e depois a gente vai dar continuidade. Então, Juízes capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 7. Juízes capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 7. Quem achou, diga amém. A escola bíblica, o pessoal está demorando a achar aí. Está pertinho aí. Está lá no Velho Testamento. Ajudei agora? Juízes capítulo 12, verso 1 diz assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você não foi lutar contra os amonitas e sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. E quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês não vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam então: diga Shibolete. E eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra, então faz ela valer nessa noite. Toma cada mente agora aqui e faça essas mentes cativas ao Senhor. Repreendemos toda e qualquer ministração contrária a este momento, que nenhum espírito contrário tem o poder de roubar. A semente vai ser plantada, traga unção para quem vai falar e para quem vai ouvir. O povo é teu, a palavra é tua, e é o teu Santo Espírito que vai trazer o convencimento daquilo que se faz necessário. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Libera mais anjos aqui neste lugar. E vai delineando esses quarteirões também. E repreendendo, desfazendo, anulando toda e qualquer atuação maligna. Nós declaramos e profetizamos cura, libertação, salvação neste lugar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Aqui nós vamos estar fechando então agora o perigo de nós não tratarmos as nossas feridas. O detalhe é quando nós não tratamos as nossas feridas, nós vamos jogando isso para frente, nós vamos ferindo outras pessoas também, vamos colocando pessoas em riscos por causa das nossas feridas não tratadas. Às vezes nós não queremos mexer mais nessa ferida porque causou tanta dor, e pelo fato da dor ter sido causada, a gente então evita, não quer mexer e deixa tudo no cantinho, mas não tem jeito. Uma hora esse negócio vai explodir e essa ferida vai chegar à tona. Às vezes nós não queremos porque é para evitar a dor. E hoje a gente vive uma sociedade totalmente onde nós temos que evitar a dor, né? Remédio para tudo quanto é dor, para evitar de fato a dor. Mas para que haja cura, necessariamente nós temos que passar pela dor. Jesus, a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste. Para que nós possamos ser curados,
para que as nossas feridas sejam fechadas, não tem jeito. Você vai ter que voltar naquele lugar onde você foi ferido. Seja através de uma palavra, de um gesto, de uma atitude, eu não sei. Mas Deus vai te levar lá, porque não tem jeito de você querer ser curado se Deus não te levar onde ocorreu de fato essa ferida. Então nós precisamos agora continuar tratando. E o bom disso tudo, sabe o que é? É que quando Deus trata uma ferida, Ele dá um tempo e te mostra o quê? Outra ferida. Nós só vamos parar de ser tratado quando Jesus voltar ou quando nós morremos. Não tem jeito. Então, vira e mexe, nós vamos estar sendo tratados e graças a Deus por isso. Porque Deus trata e permite a nós que sejamos tratados porque Ele nos ama. Então, vamos trabalhar agora em cima do conflito de Jefité contra Efraim. São duas tribos de Israel que houve uma situação aqui que eles foram lutar uma contra a outra. Mas eu quero dar uma panorâmica que foi falado em cima do capítulo 11, a partir do verso 19, onde Jefité, ele enviou mensageiros ao chefe dos amorreus, dizendo: nós precisamos passar aí na sua cidade, você nos autoriza a passar no meio da sua cidade, porque nós precisamos alcançar e nós vamos tomar posse da terra que nos pertence. A primeira coisa do capítulo 19 é que fala que Jefité já tinha em mente que ele tomaria posse da terra. A segunda coisa é que ele tinha em mente e tinha certeza que ele tomaria posse dessa terra e que ele não ficou parado. Ele tomou atitude, ele foi se articular então. A primeira coisa, ele consultou o rei dos amorreus em Hesbom e lhe pediu: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Ainda que ele não estava naquele lugar, mas pela fé, Jefité já tinha no coração que aquela terra pertencia a ele. Já havia uma promessa para Jefité. E a promessa de Deus para a sua vida, ela é atemporal. O tempo não anula a promessa de Deus em nossas vidas. Aí ele vem, ele conversa com o rei, mas então o rei não acreditou que Jefité simplesmente passaria no meio da cidade para tomar posse da terra que lhe pertencia. Então, como diz aqui, o rei dos amorreus Hesbom pediu: deixe-nos atravessar. Jefité pediu a terra para que possamos alcançar a terra que nos pertence. Verso 20: Senhor, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar em seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Uma coisa interessante, o rei não acreditou. Uma coisa que Deus já havia prometido para Jefité, que a terra já lhe pertencia, ele tomou atitude, mas o rei não acreditou. E às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida quando há uma promessa de Deus na nossa vida. E vai surgir gente que não vai acreditar que você vai alcançar essa promessa. Tem gente que vai tentar desanimar você para que você não prossiga, para você alcançar aquilo que é direito, aquilo que lhe pertence, e as pessoas vão tentar desanimar. Outras pessoas vão tentar realmente dizer que não tem jeito, e mais, não vão te ajudar, não vão cooperar para que você possa alcançar aquilo que lhe pertence. Então você não pode abrir mão, querido, daquilo que Deus já deu para você, pela promessa, no mundo espiritual, já lhe pertence, então cabe você agora partir para cima. Vá com tudo nesse negócio. Eu falei pela manhã que você não pode ir pela metade. Quando você tomar posse daquilo que Deus tem para você, toma posse por inteiro. Em 2 Reis capítulo 13, eu só não lembro o nome do rei, que havia uma luta contra ele. Ele consultou o profeta e o profeta disse para ele: pega uma flecha, pega as flechas e lança na terra quantas vezes for necessária. E o rei, por negligência, lançou 3 vezes a flecha na terra. Ele feriu a terra por 3 vezes com a flecha. O profeta disse: por que você não feriu a terra 5 ou 6 vezes? Ele achou que deveria ser simplesmente 3 vezes. Por isso ele tomou uma pena e diz: então, se não me engano, os amorreus não se afastará de ti, porque você teve a oportunidade de acabar de vez com esse povo, e você, por negligência, ou por não considerar o tamanho da guerra que você entrou,
você só lançou e feriu a terra por 3 vezes com uma flecha. Tem vezes, tem momento na nossa vida que uma oportunidade chega e ela chega uma vez só. Você vai dizer, mas Deus é um Deus de recomeço. Eu tenho certeza que Deus é um Deus de recomeço. Mas tem coisas que Deus vai te dar e vai dizer, toma posse por inteiro desse negócio. Não entra com negligência nesse negócio. Seja perseverante, persistente, resiliente. Vai para cima. Porque se Deus abriu a porta para você e você entrar meio molengão, meio assim, sabe como é que é? Vou, não vou, de repente a oportunidade passa. Então, aquilo que Deus já abriu a porta para você e que te deu a promessa, não vá como pela metade, meia boca, negligente. Se Deus prometeu, Ele vai fazer tudo. Não, Deus não vai fazer tudo. Aquilo que lhe compete você fazer, é você que vai fazer. Provérbio 24 diz, com a sabedoria se edifica uma casa. Com inteligência você consolida. Com conhecimento você enche a casa. Sabedoria, você pede a Deus. Inteligência, você usa. E conhecimento você busca. Esses 2 pilares aqui, inteligência e conhecimento, não precisa orar não, que Deus já te deu. Já te deu disposição de você buscar. Se você não busca, é porque a sua carne está te dobrando. Inteligência você tem, se você não usa, é porque você não quer usar. Agora, sabedoria, Tiago diz, você tem que pedir a Deus e Ele te dá de graça. É de graça. Ele diz então que o povo, o rei não acreditou. Verso 21, então o Senhor, o Deus de Israel, entregou o Senhor e todos os seus homens nas mãos de Israel. E este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando por inteiro, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então, Jefité tomou posse. E a Bíblia diz que ele conquistou por inteiro aquilo que lhe era de direito. O verso 23 diz agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel. Seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Então agora começa uma fala entre Jefité e esse rei dos amorreus. Ele diz agora, vocês querem tomar aquilo que era de direito, porque o seu Deus, Camus, não veio tomar posse. E Jefté diz agora, se Deus falou, realmente eu vou tomar. Aquele negócio de procrastinar. Ele desafiou, disse, se era seus, por que vocês não tomaram posse então? Se o seu Deus era seu Deus, tão forte, por que então não tomou posse da terra que lhes pertencia, que você diz que lhes pertencia? Mas agora chegou a minha vez e nós vamos tomar posse dessa terra. Então, o verso 28 diz, entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Jefté disse, eu vou invadir, nós vamos conquistar porque é de direito. A Bíblia, o verso 29, então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez um voto ao Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Aqui foi uma mancada tremenda que Jefité ele cometeu. Ele tinha uma promessa de Deus que a terra já lhe pertencia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, então já havia uma garantia. Primeiro, Deus garantiu que diz, a terra lhe pertence. E depois ele tinha uma garantia melhor ainda, que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. E Jefité, pelo fato de não ter sido curado daquela ferida de bastardo, de um filho bastardo, de um filho de uma prostituta, que tinha uma marca de abandono, que tinha uma marca de rejeição, então Jefité ele foi vadiar. Ele encontrou com uma turma de vadios, e começou a bagunçar aí na terra de Israel, e ele ficou famoso por causa da sua liderança. Ele era um guerreiro, mas estava do lado errado. Então o povo de Israel, apertado, mandou chamar quem? Jefité. E Jefité então diz, agora você me reconhece. Me expulsaram de casa porque era um filho bastardo. Me expulsaram de casa porque não reconheceram o meu potencial. Vocês não deram atenção ao meu potencial. E às vezes nós somos assim. A gente olha a casca da pessoa
a gente vai dispensando as pessoas, mas não consegue perceber o valor do ser humano que é aquela pessoa. Nós não conseguimos perceber o potencial que existe atrás daquela casca, daquela marca, daquela formatação. Talvez a família o fez, a sociedade o fez. A gente não consegue ver além dessa formatação, que atrás dessa formatação que foi colocado sobre ele, atrás dessa armadura que foi colocado sobre ele, existe um ser humano que tem valor, que tem um potencial e que nasceu verdadeiramente para vencer. Mas isso não foi observado na vida de Jefté, por isso ele foi expulso. E passou um momento que a coisa apertou e mandaram chamar Jefté de volta. E a Bíblia diz que ele diz: por que vocês querem que eu volte? Jefté queria ouvir aquela palavra de afirmação que ele não teve quando ele era criança, porque quando ele era criança ele só ouvia: você é bastardo, você não serve, você é filho de uma prostituta, e só batendo em Jefté. E naquele momento que eles chamam Jefté e dizem: então, por que vocês querem que eu volte? Ele sabia o que ele queria ouvir exatamente, e o povo diz: nós precisamos de você, Jefté, porque você, como diz, você é o cara. Ele diz: então agora eu vou voltar. Ele queria ouvir essa palavra, mas essa palavra não foi suficiente para fechar a ferida de rejeição, de abandono, de incapacidade, de insuficiente, de fracassado na vida de Jefté. E a Bíblia diz então que Jefté fez um voto ao Senhor. E Jefté não precisava fazer esse voto ao Senhor. Primeiro, que eu tinha promessa, e Deus é fiel para cumprir a promessa. E segundo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Então não tinha por que ele perder aquela batalha. Mas Jefté, ainda com aquela ferida na alma, mesmo com a promessa de Deus, mesmo que o Espírito Santo tomou posse da vida de Jefté, ele com medo de perder a batalha, disse: se eu perder essa batalha, o que eles vão pensar de mim novamente? Então vão apontar o dedo para mim dizendo: então você é um fracassado, está vendo? Nós dizíamos que você não servia para nada, você não ia dar em nada, então você perdeu essa guerra, nós o chamamos e nós confiamos em você e você perdeu essa batalha. Então ele não podia nem pensar em perder a batalha. O que ele fez? Ele vai dar a mãozinha para Deus. Às vezes nós somos assim, nós queremos dar uma mão para Deus e Deus nunca pediu para você dar a mão para Ele. Sim ou não? Sim ou não, gente? Deus nunca pediu. Primeiro que Deus não precisa da sua mão, né? Sua mão, de vez em quando, faz umas coisas erradas. Faz ou não faz? Faz. Ele diz: eu não preciso da sua mão. Quando eu entro numa batalha, Deus diz: eu entro para vencer. Ele não precisa da minha mão, não precisa. E a gente acha que Deus é insuficiente e quer reforçar Deus, ajudar a Deus com nossa insuficiência maior. A gente de vez em quando quer dar a mãozinha para Deus. E Deus diz: fica quieto que eu vou te mostrar a vitória. Aí você fica mexendo para lá, para cá, para lá, e Deus diz: fica quieto. Só contempla a vitória que eu vou te dar, mas você quer dar a mãozinha para Deus. Aí consulta o fulano aqui, vai ali, pede um negócio aqui. Deus não pediu para você pedir nada, Deus não pediu para você procurar ninguém, disse para você ficar quieto. Ele diz: fique quieto e contemple a vitória, porque essa batalha pertence a mim. E muitas vezes nós queremos dar a mãozinha para Deus. Foi exatamente aqui a mancada que Jefté fez. Diz: olha, se o Senhor me der, se o Senhor. Já havia uma promessa da vitória. E o Espírito Santo já se apossou de Jefté, tinha a palavra e tinha a presença de Deus na vida dele. E ele ainda, por causa dessa ferida de rejeição, o medo de perder essa batalha e de ser novamente julgado, subjugado, ser outra vez marginalizado, ele diz: se o Senhor, ele já começou lançando uma condicional: se o Senhor me der. E Deus diz: eu já te dei a terra. Às vezes nós não tomamos posse de algumas coisas que Deus nos concedeu, e a gente vai colocando condições para Deus, onde não deveria caber condições. Condições cabem para nós, para Deus não. Ele diz: eu já te falei, a terra lhe pertence. E Jefté agora coloca uma condição para Deus: se o Senhor me conceder a vitória, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou oferecê-la em holocausto. E Jefté vai e vence a batalha. Quando ele volta, quem que sai? A primeira pessoa que sai da porta da casa de Jefté, quem é? Sua filha. Mas ali ele viu a mancada que ele deu.
E a Bíblia diz que Jefté, ele ficou, no verso 35, quando a viu, rasgou as suas vestes. 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso agora quebrar." Jefté, por causa da ferida de Jefté, ele comprometeu a vida de outras pessoas. Por causa da ferida de Jefté, ele colocou em risco a vida de outras pessoas. Por causa da ferida de Jefté, ele conquistou vitórias pisando, anulando outras pessoas. O que vale é o que eu quero. O que vale é que eu ganhe essa batalha. Quem eu vou sacrificar, não importa. O mais importante é que meu nome prevaleça. E nós temos pessoas assim, querido. Ele não quer saber. O que vale é que as coisas sejam feitas no jeito dele, do modo dele, no tempo dele. Quem vai prejudicar, ele não quer nem saber. Porque a pessoa, quando está ferida, ele jamais imagina que ele vai perder o controle, ou melhor, ele não tem o controle de nada. E Jefté, quando ele fez esse voto, ele nunca imaginaria que a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa seria a sua filha. Certamente ele pensou: não, vai sair alguns amigos da minha casa, alguém que trabalha na minha casa, mas a minha filha? Não, a minha filha não vai sair. Exatamente o que ele achou que não ia acontecer, aconteceu. Às vezes nós somos assim. Nós calculamos o tamanho da consequência e geralmente o tiro sai pela culatra, sai muito maior do que você podia imaginar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem controle do mundo espiritual. Você não tem. E não adianta você calcular com régua. Que o mundo do espiritual não se calcula com régua. O mundo espiritual se calcula com discernimento espiritual. E tem muita gente tentando calcular, né? Eu vou fazer isso, acontece isso, e vai calculando. Meu amigo, você deu um tiro no seu pé. Exatamente o que Jefté fez, porque ele tinha uma ferida e não tratou dessa ferida. E nós estamos comprometendo a vida de pessoas ao nosso redor. Por causa da nossa ferida na nossa alma, por causa de brecha na nossa alma, por causa de legalidade na nossa alma, nós comprometemos familiares, comprometemos no nosso trabalho e vão comprometendo pessoas porque você não quer ser curado, você não permite ser curado e vai arrebentando a vida das pessoas. A Bíblia diz então que Jefté, ele é angustiado, ele teve que levar a filha dele para um holocausto. Claro, nós temos dois pontos aqui. Alguns estudiosos dizem que Jefté, ele queimou a filha dele. Outros estudiosos dizem que o fato de ele sacrificar a filha dela é que ela nunca mais poderia se casar. Então, ela foi marcada por esse sacrifício de não ter filho e que ela ia morrer solteira. Então, bom, fica aquilo que você achar melhor. Se ele queimou a filha dele, né, ele queimou. Se o holocausto foi sacrificar a filha dele, que ela nunca mais se casaria e que morreria virgem, que não teria filho, se isso fica melhor para você, que fique melhor para você. O segundo ponto é que Jefté, se ele não tinha conhecimento, ou se tinha conhecimento da lei, em Levítico capítulo 27, do verso 1 ao verso 7, a Bíblia diz que você pode fazer resgate de uma vida, pelo fato de você ter feito um voto. E você querer quebrar aquele voto, mas deveria haver um resgate. E Jefté não levou em consideração o que poderia ter feito pela filha dele. Ele poderia ter consultado a lei e dizer: não, eu vou fazer um resgate da minha filha. Eu vou fazer um resgate, eu vou resgatar a minha filha, apesar dessa irresponsabilidade, esse voto insano, por causa da minha ferida, por causa do meu medo. Então eu vou resgatar a minha filha. Mas nem isso Jefté fez. Ele poderia ter consultado a lei, e poderia ter consultado os sacerdotes, melhor, consultado a autoridade, mas ele não consultou a lei em Levítico. E tem muita gente que tem a oportunidade de resgatar a sua família, de resgatar algumas coisas na sua vida, ou pelo falta de conhecimento e não pedir ajuda,
ou por conhecer e não querer fazer, para não ser envergonhado, então você sacrifica a pessoa em prol da sua vitória, ou porque você acha que as pessoas vão te julgar pelo fato, talvez ele pensou pelo fato de ele resgatar a filha dele e não cumpriu o voto, como que seria visto? A gente está muito preocupado com a nossa reputação, o que as pessoas vão pensar de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, o povo está nem aí para você. Nem aí para você. Você não tem noção disso. Se você está para baixo, não está conseguindo chegar, vai dizer, esse cara é vagabundo, não é? Então trabalha, não estuda. Aí você começa a ganhar dinheiro, o que eles falam? Esse cara está roubando. Não é? O povo não... Daqui. A voz do povo não é a voz de Deus. Põe isso na sua cabeça. O que Deus tem para você, Ele tem para você. E Jefté agora sacrifica a filha, de uma forma ou de outra, e agora ele sacrificou a filha, por causa de uma ferida não tratada. Ferida não tratada, uma hora esse negócio vai estourar. O segredo é, meu amigo, se você sabe que tem uma ferida, não deixa a coisa protelar não, porque enquanto isso você vai machucando pessoas, você vai matando pessoas, você vai anulando pessoas, e vai prevalecer em cima daquilo. Mas a Bíblia diz que o que você semeia, você colhe, não tem jeito. Vamos para o capítulo 12 agora. Uai, 7:30? Vamos lá então. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Vamos queimar a sua casa. Você não nos convocou. Mas aqui há um relato que ele diz, Jefté diz, eu convoquei sim, vocês que não compareceram. Porque era uma luta menor, e Jefté convocou as tribos mais perto. E Efraim, um tanto quanto mais distante, não daria tempo para chegar, para juntar com o povo para combater. Tem coisa que tem que ser feita de imediato, não dá tempo. Mas a questão é que os efraimitas ficaram invocados, disse, você não me chamou, agora por que você não me chamou? Os efraimitas eram um povo meio invocado, sabe aquele povo brigão, qualquer coisa, sabe como é? Quer confusão, lá em capítulo 8, só que eles acharam um Gideão. Gideão era um cara pacificador. Os efraimitas arrumaram confusão, mas Gideão foi lá, conversou, pano quente aqui, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe esse povo toda hora arruma uma briga? Toda hora ele quer pau para quebrar. Mas nem todo dia você vai encontrar um Gideão na sua vida. O problema todo é esse. Uma hora você vai encontrar um Jefté, um cara atravessado, um cara bravo, o cara que não volta atrás, o cara que não vai apaziguar, e o negócio vai ficar ruim. Vai ou não vai? Vai. Eu lembrei da minha irmã que ela tinha mania de buzinar atrás de carro. Eita, nós. Eu sei que aqui vocês não buzinam. Um dia ela buzinou atrás de um carro, meu amigo. O cara foi atrás dela e ela ficou, estou apertada. Tinha um fusquinho quase não andava e o negócio ficou ruim por lá dentro. Um dia eu ouvi um testemunho. Um rapaz, ele disse, toda sexta-feira eu saí com um revólver e colocava no banco, toda sexta-feira à noite. Ele diz, a primeira pessoa que buzinar atrás do meu carro, eu vou dar um tiro. Rapaz, depois que eu ouvi aquilo, falei, o quê? A gente não sabe quem está dentro do outro carro. E ele falou que ele fechava as pessoas, atravessava e atravessava. O que acontecia? Ninguém buzinava na traseira dele. Até que um dia Deus alcançou essa pessoa. E ele foi lá no GC e deu esse testemunho. Eu falei, meu amigo, Deus é bom demais comigo e com você, não é? Eu nunca mais buzinei atrás de carro assim. Quando buzinar, sabe que é buzina leve? Né? Só para despertar o cara que está aí parado no sinal. Aquela buzina nervosa, sabe? Nunca mais. Você não sabe quem está atrás lá, o que ele está pensando, o que ele pode fazer. Então os efraimitas dizem, não, vocês não me chamou. Interessante que os efraimitas eram um povo que gostava de confusão. Ele não percebeu que havia uma batalha ganha, que era contra o próprio povo de Israel. Eles não consideravam que está resolvido o problema. A guerra já foi ganha, nós vencemos os amorreus, e agora você quer arrumar confusão?
São pessoas que não percebem que já ocorreu o resultado. Já foi ganha a batalha. O que você quer arrumar confusão? Por que você não arruma confusão com quem quer confusão? Agora vem arrumar confusão. Nós que já lutamos, vencemos, e agora você quer lutar contra nós, que vencemos o inimigo, agora você lutar contra nós. Sabe aquela pessoa que lá fora, sabe o que é? Não arruma nada, mas dentro de casa cresce, faz e acontece? Você tem que usar essa raiva sua toda, essa coragem toda, usa no mundo espiritual. Tem demônios cirandando na sua casa, cirandando na sua vida. Essa raiva toda que você tem, dobra o joelho e vai vencer esse demônio na sua vida. Posso ouvir um amém, querido? Anda chutando a porta, já viu? Chuta a porta do demônio lá do inferno. Vai lá chutar a porta do inferno. Você não é tão bravo, você não grita, fala alto, ecoa a sua voz no mundo espiritual, diz: eu estou aqui. Não. Você quer ecoar a sua voz, chutar a porta e fazer acontecer? Aqui as pessoas que não têm condições de te enfrentar. Essa é muito corajosa, muito corajosa. Mas o efraimita é um povo de confusão. Mas nem todo dia se encontra um Gideão que vai pacificar a situação. Ele diz: vamos queimar. E é atrevido, diz: eu vou queimar você e sua casa. Você não me chamou? E diz aqui, continua, verso 2, Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado e vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? São pessoas feridas, pessoas que têm sede de poder, pessoas que gostam de arrumar confusão. Se não tiver meu dedo, então esse negócio não valeu. Já viu esse negócio? Sempre tem. Você conhece alguém assim? Meio controlador. Se não tiver o olhar dele, nada tá bom. Se ele não pôs o olhar dele, não, isso aqui não presta. Aí quer mudar tudo, não considera a vitória do outro, porque não foi do jeito dele. Ainda que o resultado foi uma vitória, mas não teve, você não me consultou. Sabe aquelas coisas de que não vê o resultado final? Dizer: nós vencemos? Não, você venceu. Você não me chamou, mas eu te chamei, você não veio. Não, mas devia ter esperado. Tudo tem uma justificativa. Ele diz: então nós lutamos e nós vencemos. Não, nós não. A Bíblia diz: você deve chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Agora você não se alegra com a minha vitória. Sabe por quê? É porque você não sentiu que você fazia parte. Você sentiu que você não fazia parte. E no fundo quem está sentindo isso é você. Porque nós chamamos. Você que demorou a vir. Então os efraimitas eram um povo, tinha uma ferida de complexo, de superioridade. Nós estamos aqui, se não participarmos, então não vale. Sabe como é que é? Tudo é doente. Tanto o complexo de inferioridade quanto de superioridade, é tudo doente, é tudo ferido. E todo mundo, e tudo isso aí arruma confusão. Exatamente diz: agora você vem lutar contra mim, já vencemos nosso inimigo, você vem lutar contra mim. Ele diz: eu vou lutar contra você. Não estou nem aí, não me chamou, eu não quero nem saber do resultado. Eu vou lutar contra vocês. Aqui no verso 4 diz: Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão e conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, se não conseguisse pronunciar a palavra corretamente, prendiam-no e matavam no lugar da passagem do rio Jordão. Interessante uma coisa aqui. Então resolveram agora partir para a guerra. Agora é interessante que a pessoa, quando não consegue o argumento, ele começa a ferir você pessoalmente. Ele começa a atacar você na sua pessoa. Diz: você é um desertor, né? Aí começa a atacar pessoalmente. Toda pessoa que perde argumento no campo das ideias, ele começa a atacar pessoalmente. Toda pessoa que começa a atacar pessoalmente, ele já perdeu.
Ele quer te ferir. Ele quer te julgar para o chão. Mas você que é maduro, a Bíblia diz que a palavra brandezia o quê? O furor. Quando a pessoa começa a atacar pessoalmente, a tendência é nosso sangue ferver e a gente ir para cima. Sim ou não? Porque agora não, mexeu com a minha honra. Meu irmão, o que você é. Dependendo da boca de quem saiu, não altera nada. Não altera nada. E a pessoa, quando ela perde o argumento, ela diz, eu estou perdendo, agora eu vou atacar. E começa a atacar pessoalmente, se você não tivesse estrutura, uma identidade bem trabalhada. Então você entra nessa vibe e começa agora a atacar. Ah, você desertou. Ah, você é feio. Sabe aquele negócio? Começa essa briga que não vai chegar a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz então que Jefité diz, então tudo bem, então nós vamos para a guerra. Só que ele foi para uma guerra diferente. Jefité então agora tomou posse ali daquela parte do Rio Jordão que pertencia aos efraimitas e ele colocou uma coisa interessante, comunicação. Se você não comunicar direito, você vai morrer. E os efraimitas, eles começaram a pegar algumas palavras dos amorreus, algum dialeto dos árabes. Interessante. Eles começaram a distanciar da sua origem, começaram a distanciar de Deus. E quando você começa a distanciar de Deus, começa a se adequar ao mundo, a sua fala muda, você nem percebe. Você começa a falar, repetir coisas que o mundo está dizendo para você repetir. Você começa a falar coisas que a mídia está dizendo para você falar. Como nessa política que nós passamos e que aprendemos, ou estamos aprendendo ainda, quantas coisas eu vi as pessoas repetindo, porque a mídia diz, repita isso, e muita gente falando coisas sem conhecimento nenhum. Porque estava distanciando do objetivo, do propósito de Deus na vida dele. A Bíblia disse, em 1 Coríntios 16, as más conversações corrompem o bom costume. Os efraimitas começaram a distanciar e foi perdendo o seu vocabulário celestial e foi trazendo um vocabulário totalmente terreno. Foi assimilando aquele vocabulário daquele povo, dos amorreus, dos árabes, da fala, e foi assimilando. É interessante quando você percebe uma pessoa distanciando de Deus, distanciando da família de Deus, você percebe o falar. Como que o falar da pessoa muda? Porque quando você está perto de Deus, próximo das pessoas de Deus, você fica contagiado pela fala de gratidão. Quando você começa a distanciar, você começa a ouvir uma fala de murmuração. A sua fala ela muda. Sem você perceber, vai havendo uma mudança na sua fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando você vai distanciando, você já não tem mais sede pela palavra. Você não tem fome pela presença de Deus, você vai distanciando e o seu coração vai enchendo de outras coisas. Então a sua comunicação já não começa a bater mais com a comunicação original que deveria ser. No relacionamento, quando há um distanciamento, um fala A, o outro entende B. Aí começa a confusão, ninguém entende ninguém e cada um fala uma coisa, porque há um distanciamento. Porque a cruz, ela nos une. A cruz nos traz uma verbalização, uma comunicação de unidade. Ainda que haja diversidade, mas a cruz nos traz para uma unidade. Numa casa onde a cruz não é o centro, onde o homem é o centro, acontece exatamente aqui que aconteceu com os efraimitas e os gileaditas. Porque eles não conseguiam pronunciar Shibolete. Eles falavam Sibolete. E aqui que eles eram pegos. A Bíblia diz, a Bíblia não. Há um ditado que diz que peixe morre pela boca. Peixe morre pela boca. Exatamente os efraimitas. E Jefité então arquitetou toda essa estrutura de guerra. Vocês vão morrer pela boca. É por aquilo que você fala. É por aquilo que você come. É interessante que a sua saúde física hoje está ligado na decisão que aqui você decidiu o quê? Comer. A sua saúde espiritual está muito ligada àquilo que você decidiu comer espiritualmente. As suas emoções é decisão daquilo que você decidiu o que vai entrar ou não na sua alma. Então hoje você é fruto daquilo que você
absorveu. Você é fruto daquilo que você internalizou na sua alma. Comunicação. E no relacionamento, quando um fala A, o outro entende B, a coisa não chega. Alguém vai morrer nesse negócio. Alguém vai prevalecer com um argumento mais forte. E aquela pessoa que não tem uma identidade bem formada, ela se submete. Aquela pessoa que tem medo de perder, ela se submete. Aquela pessoa que tem a marca de rejeição, ela engole sapo. Mas engole. Porque ela não quer sentir a dor da rejeição, então ela vai fazendo coisas que ela não deveria fazer, assumindo compromissos que não deveria assumir, para dizer, eu estou aqui se vocês precisarem de mim. Mas sabe o que ela está querendo no fundo? Que alguém se aproxime dela e dê um abraço nela e dizer, você é bem-vinda no nome de Jesus. Você não é bem-vinda pelo que você faz. Você é bem-vinda por aquilo que quem você é. Mas quantas pessoas estão submetendo a essas coisas? E vão morrendo. Então, quando chega o momento agora de eles atravessar aqui essa passagem do Jordão, os gileaditas perguntaram, você é um efraimita? Disse, eu não sou. Então fala a palavra shibolete, como estava distante, e foi distanciando da comunhão, foi distanciando de Deus, eles não conseguiam falar mais shibolete. Eles pronunciavam sibolete. É interessante, querido, quando você começa a falar, procure ouvir a sua voz, que muitas pessoas quase não ouvem mais. Você fala, mas você não consegue ouvir o que você está falando. Você vai pronunciar algumas palavras que tem mostrado que você está muito distante de Deus. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, Deus não me ouviu, todo mundo tem, eu não tenho, Deus faz na vida de outras pessoas, não faz na minha vida, por que fulano tem e eu não tenho? São essas palavras que você vai ecoando, você precisa ouvir essas palavras. Essas palavras mostram exatamente que você não está alinhado com o palavreado do reino dos céus. Isso aqui mostra que você está um pouco distante dessa comunhão da igreja, dessa comunhão com o povo de Deus, e já começa a pronunciar essas palavras que vão distanciando cada dia mais. E como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. A pergunta é, quais são as palavras que você tem usado na sua vida hoje? Pelas suas palavras, você vai determinar, você vai discernir se você está próximo de Deus ou distante de Deus. A pergunta hoje é, hoje pelas suas palavras, você está mais próximo ou mais distante de Deus? E pelo que você pronuncia, ou você ganha vida, ou você gera morte na sua própria vida. E a Bíblia diz que, por causa dessa palavra, shibolete e sibolete, morreram 42 mil efraimitas. 42 mil efraimitas. A questão é, meu amigo, nem todo dia você vai encontrar um Gideão na sua vida, que vai apaziguar, que vai chamar você para perto, conversar com você. Um dia, se você não fechar a ferida, você vai encontrar um Jefité, um homem atravessado, que não vai ter muita conversa e vai te colocar você no seu lugar. Eu acho melhor você perceber essa ferida que você tem no seu coração. Essa coisa que te sobe uma ira que você perde o controle. Peça ajuda, vai ver o que está acontecendo. Essa boca aberta que você tem demais, você fala muito. E fala que não deveria falar. Conte os seus sonhos para Deus que você não deveria contar. Né? As pessoas hoje estão dizendo que muita gente é narcisista. Né? Só pensa nela, só para ela, e tudo volta para ela. Exatamente Jefité. Tem uma ferida do narcisismo. Aquilo que eu quero é do meu jeito. E simplesmente sabe o que acontece? Você abandona e vai embora. Mas só que um dia você vai encontrar alguém que não vai te entender direito e vai te colocar você no seu lugar. Mas sabe para que Deus faz isso? É por amor a você. É por amor a você. Meu amigo, a Bíblia diz que o livro de Salmo 23 diz
Que a ovelha que vai pulando muito tempo, você pega a ovelha, ela pula a cerca. Aí o pastor vai e traz de novo. Ela pula a cerca de novo. O pastor vai e traz ela de novo. Na terceira vez, o que ele faz? O que ele faz para ela não pular mais a cerca? Ele quebra a ovelha, a perna da ovelha. A pergunta é: você quer ser mudado ou você quer ser quebrado? Isso depende de você. Vamos ficar de pé. E assim nós encerramos então a nossa mensagem. O perigo de não tratarmos as feridas. Jefté, por ter uma ferida, não vou dizer narcisista, mas daquilo que tem que ser do jeito dele, ele não tratou. Ele condicionou a Deus, porque já tinha uma promessa, mas ele condicionou a Deus. E Deus diz: não, eu já te dei a palavra, você tem a minha presença. Esse negócio de voto, eu não te pedi nada disso. Isso é um problema seu e você vai ter que resolver esse negócio. E Jefté, ele não quis resgatar a filha, ele não quis resgatar a família, ele preferiu sacrificar a família, sacrificar a filha, a resgatá-la. A resgatá-la. A pergunta é: eu não sei o voto que você fez com você mesmo, mas talvez esse voto está te prejudicando. Um voto que você não vai levantar mais da cama, não quero mais. Talvez você decidiu por você mesmo não querer mais viver. Mas Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer te resgatar hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas e quaisquer obra do diabo. Ele tem poder para isso. E se Deus tem uma promessa para você, Ele tem uma promessa para você. O tempo não anula a promessa de Deus na sua vida. Jefté não tratou da ferida de rejeição. Por isso, ele sempre está querendo mais. Ajudar Deus. Quer dar mãozinha para Deus, para que nada aconteça errado. A gente faz isso. Meu irmão, dizer uma coisa para você: quando Deus entra no negócio, nada dá errado. Só vai dar errado se você não entregar para Ele o que tem que ser entregue. Só vai dar errado se você colocar a sua mãozinha para Deus. Só vai dar errado se você colocar condição para Deus. Ser humano nenhum coloca condição para Deus. Nenhum. Ninguém coloca Deus na parede. Sabe o que é ninguém? Sabe por quê, querido? Deus é Deus. Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Tem coisas que vão acontecer que a resposta não está na terra, mas está no... Jó passou por aquela bagaça toda, aquela miséria toda. Jó disse: o que eu fiz? Mas a resposta estava em Deus, porque a batalha começou lá no mundo o quê? Jesus disse, e foi Deus que falou: olha o meu servo Jó. O diabo diz: vai, é fácil ser milionário, ter tudo. Ele diz: é fácil de servir. Ele diz: então toque em tudo, menos na vida de Jó. E vê os amigos de Jó ainda, os endemoniados, acusando Jó e acusando Jó de: gente, eu não fiz nada, não sei, não entendo. Mas a resposta estava onde, hein? Deus. A nossa resposta está em Deus. A solução talvez esteja em você. Abra mão desse orgulho, desse controle. E por que não tratar essa ferida? Se dobre, peça ajuda, peça socorro. Talvez por causa dessa ferida na sua alma, você está jogando por terra a sua família, trabalho, colocando tudo para o alto, simplesmente por causa dessa ferida não tratada. Feche os olhos, vamos orar agora.